Paulo, cadê o dinheiro dessa empresa? Boa pergunta, Leandro. Essa aí é uma das dúvidas que assombra muitos empresários, não é verdade? Demais. Agora você, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso podcast. Cadê o dinheiro dessa empresa? Você já fez essa pergunta? Exatamente, né? É uma pergunta que, como eu falei, assombra muitos empresários, porém eles têm medo da resposta, porque eles têm medo de ter contato com essa realidade. Mas antes de continuar, quem é você, Leandro? Prazer, eu sou o Leandro Pellegrino, sou mentor aqui de soluções empresariais. E você, Paulo? Eu sou Paulo Oliveira, sou consultor em gestão e estratégia aqui da Menix. Nós estamos aqui para trazer um novo pensamento, uma nova visão para o seu negócio. Acompanhe o podcast, você vai gostar. Antes de tudo, inscreva-se no canal, curta esse vídeo para compartilhar com mais pessoas, para que mais pessoas também conheçam esse assunto e vem com a gente. Acompanhe a gente. Eu tenho certeza que esse assunto vai fazer muito sentido para você que é empresário e quer ver o seu negócio evoluir em 2026. Sobre o que nós vamos falar hoje? A gente vai falar hoje sobre cultura organizacional. Poxa, que assunto interessante, hein? E como todo assunto, né, que está interessante aí no mercado, tem aquela brincadeira, expectativa e realidade, certo? Então, vamos começar nesse ping-pong aí? Bora. Bora lá? Vem com a gente. Paulo, a cultura organizacional, ela é só para uma grande empresa? Esse é um mito que esteve presente na mente dos empresários durante muito tempo. Estava presente aí na tua mente? Então agora você vai eliminar esse mito. Tá? Cultura organizacional é uma coisa que está presente em toda a empresa. Quando você faz gestão, quando você contrata pessoas, quando você atende um cliente. Mas nós vamos falar mais sobre esse assunto. Esse é só um insight aí do que você vai ver. Agora, para quem está assistindo, você acha que se for grande ou pequena empresa, ele precisa de uma cultura organizacional? Então, a cultura organizacional ela já está inserida no modelo de gestão. Quando você abre uma empresa, a maneira como você fala com seus colaboradores, a maneira como você atende seus clientes, ela já está inserida, ela já existe. O que você, empresário, tem que ficar atento. A cultura que existe hoje aí na sua empresa, ela te ajuda ou ela te atrapalha? Então quer dizer que ela depende exclusivamente dos colaboradores? De forma alguma. Cultura organizacional, ela é um processo que é desenvolvida no relacionamento das pessoas. Ela existe exatamente para tornar esse relacionamento cada vez melhor, para que o seu cliente seja bem atendido, para que o seu colaborador se sinta inspirado a fazer cada vez melhor aquilo que ele vem fazendo aí na tua empresa. Mas então não tem nada a ver ser só sobre colaboradores ou o dono da empresa? Não tem nada a ver. A cultura organizacional, ela reflete todas as pessoas que estão envolvidas, dos colaboradores, dos fundadores da empresa, das lideranças, os fornecedores e os clientes. Você sabia que o cliente ele percebe a cultura da sua empresa e que a cultura que a sua empresa pratica ela influencia no resultado das vendas? Exatamente isso aí. Agora, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso, do que a gente vai trazer aqui para o pessoal. O que a gente pode encaixar dentro do que nós vamos entregar aqui sobre alguns pilares, como que eles vão ser entregues aqui sobre cultura organizacional? Bom, tudo isso está presente dentro de um programa que nós desenvolvemos exclusivamente aqui na Menix. Esse programa ele faz parte do desenvolvimento do empresário de uma maneira geral. Ele é para quem está começando, para quem está organizando e para quem está crescendo. É um programa feito com base na nossa experiência, tanto do trabalho no dia a dia, como também da nossa formação profissional. Esse programa se chama Lucro Máximo, Leandro. Você pode falar um pouco sobre ele? Inclusive, eu posso citar uma coisa muito importante, um trabalho conjunto que a gente tem personalizado, que nasceu o Lucro Máximo, porque ele é a união de habilidades e a parte técnica do que é desenvolvimento, tanto do pequeno empresário, como do grande empresário que está ali querendo evoluir e acelerar o processo de crescimento dele. Então, o Lucro Máximo ele foi pensado justamente para aceleração e desenvolvimento, desde o pequeno ao médio, para evoluir. Você quer evoluir com sua empresa? Ou como pessoa? Como família? Então, esse é o canal. O programa Lucro Máximo, ele conta com toda a expertise do Leandro
na parte comportamental, na parte de desenvolvimento, na comunicação do empresário, porque uma empresa, ela não é exclusivamente um CNPJ. Antes de se tornar uma empresa, ela tem pessoas. Sim. E as pessoas precisam do que para alcançar resultado? Precisam de entendimento, elas precisam de clareza, elas precisam de esclarecimento, que muitas vezes a parte financeira, que às vezes a gente acha que não está funcionando por conta das técnicas e das coisas que estão ali, mas muitas vezes está mais na parte do comportamento. E a gente identifica tudo isso através do quê, Paulo? Identifica tudo isso através de um diagnóstico. Mas o que faz a empresa movimentar são os processos. E as pessoas, executando os processos, elas têm segurança para alcançar melhores resultados. Mas isso, você fica atento, porque ao final desse vídeo, Leandro, eu acredito que tem surpresas para novos integrantes desse treinamento, desse programa de desenvolvimento de empresários. Bom, Paulo, cultura organizacional. Vamos falar daquela frase, o óbvio que precisa ser dito. Exatamente. É aquela coisa de você estar sempre cuidando, estar sempre buscando uma melhoria contínua. Por quê? Hoje em dia, o que nós mais identificamos de dor nas empresas, gestão de pessoas, é sempre aquela dificuldade de você entender como você forma uma liderança, como você conduz a equipe, como você melhora o atendimento ao cliente. E a cultura organizacional é o processo, é a ferramenta que o empresário tem para alcançar esses resultados. Por exemplo, nós vamos falar aqui da cultura organizacional que a Disney pratica. Como que a Disney faz? Né? A Disney, sendo uma empresa do tamanho que é uma das empresas mais lucrativas do mundo hoje. Como ela faz hoje para tratar esse assunto, para manter as pessoas inspiradas? E nós vamos falar aqui também sobre assuntos como comportamento, liderança, resultados e crescimento, porque é um dos pilares tão previsto na cultura da Disney. Portanto, cultura organizacional é também gestão. Então presta atenção numa coisa, a Disney é uma empresa como a nossa, ela tem sócios, ela tem colaboradores, ela tem fornecedores, ela tem clientes. Então, com base nos produtos e serviços que também são oferecidos de várias formas, a gente tem em comum tudo isso. E uma frase muito clara que fala: a Disney tem muitos desafios, dos desafios que qualquer empresa tem, de Michael Eisner. Essa frase, inclusive do CEO da Disney, ela é a nossa realidade do dia a dia. A gente tem tudo isso que a Disney também tem. A diferença é como que eles fazem funcionar e a gente precisa fazer também. Exatamente. E o tema desse podcast, cultura organizacional como a Disney faz, ele é inspirado em um livro que a Disney escreveu, O Jeito Disney de Encantar os Clientes. Esse livro ele foi criado a partir da experiência que executivos do mundo todo. Se você quiser trabalhar na Disney, você sabia que é possível, Leandro, se você quiser passar uma temporada trabalhando na Disney? Que bom. Exatamente. Isso faz parte de um programa de desenvolvimento que eles têm, onde você vai lá e você, não importa a sua posição na empresa, você vai poder trabalhar em qualquer área da Disney. Se você quiser trabalhar como zelador, você vai poder trabalhar. Se você quiser trabalhar num espetáculo lá, como Branca de Neve, você vai poder ser um dos anões. Imagina o Leandro sendo um dos anões, né? Então, tudo isso é possível porque é uma das formas que eles têm de apresentar a cultura deles. E nós vamos pegar exatamente uma das empresas do grupo Disney, que é a marca Disney, que todo mundo conhece, sabe que ela atua em diversos segmentos, desde a produção de filmes, rede de hotéis, parques de diversão, uma série de negócios dentro desse grupo para que gera o resultado. Então nós vamos falar especificamente sobre a experiência dessa cultura, como a cultura Disney ela pode transformar a sua empresa. Exatamente. Como que eu tive acesso a esse conteúdo? Em 2019 eu fiz o MBA, onde uma das pessoas que deu aula para nós é exatamente o consultor que é autorizado a falar da Disney, da cultura Disney aqui no Brasil. Ele tem um programa, um projeto que é muito bacana. Depois nós podemos, se você quiser, pergunta nos comentários que a gente pode falar sobre isso. Qual é um dos pilares que a Disney traz como fonte de inspiração? Eu vou falar para você e você vai fazer uma análise dessa frase como fonte de inspiração para as pessoas. Do atendimento excepcional
ao nunca parar de crescer e acreditar. Porque assim, tudo é alimentado por uma visão. E essa visão, que muitas vezes é desenvolvida ali pelo dono da empresa, ele quer não somente que o cliente tenha a melhor experiência, mas desde quem já está junto com ele nesse processo. Então, toda essa parte da construção, o espetáculo em si, ele é a parte de finalização, vamos dizer assim. Mas antes tem a elaboração, tem a criação, tem o envolvimento, tem o engajamento. Será que você está conseguindo fazer isso com hoje a sua equipe, com a sua liderança, com as pessoas que fazem parte do teu negócio? Porque quando a gente fala de cultura organizacional, a gente está falando exatamente disso, de todo mundo se envolvendo por uma causa que representa lá o teu cliente e depois o teu cliente indicando outros clientes por conta do bom atendimento, por conta do bom engajamento, por conta da visão que foi estabelecida. Será que tem funcionado assim hoje a sua empresa? Né, Paulo? Que é justamente sobre isso. Exatamente, é a expectativa e realidade. Qual a expectativa que o cliente tem quando entra hoje na empresa do nosso amigo empresário aqui que está assistindo? E para fechar essa visão, qual é a realidade que ele encontra? Qual é a entrega, a qualidade da entrega que você está fazendo, que o seu time está fazendo? Portanto, não basta apenas colocar lá a missão, visão e valores de uma maneira, vamos dizer assim, romântica, né? Como muitas empresas gostam de apresentar. Eu sei que esse assunto é até clichê, mas uma das coisas mais importantes no que diz respeito à cultura está relacionado ao empresário como exemplo e ele fazer exatamente aquilo que ele pede. Você como empresário, fazendo uma autoanálise aí, fazendo uma reflexão, você consegue chegar hoje nesse resultado? Você consegue fazer uma análise do seu comportamento aí dentro da empresa? Se isso está formando uma cultura boa? Fala um pouco da importância do comportamento do empresário. A formação, né? Porque a gente fala que a cultura você não copia, a cultura você constrói. Construindo com base no quê? No comportamento. Se você tem um péssimo comportamento, ou vamos colocar assim, tem algo que você faça contrário daquilo que você pede que seja feito, já é o suficiente para a pessoa questionar aquilo que você pede, aquilo que você tem o desejo de que seja feito. Ou seja, conduza com base naquilo que você acredita, princípios, valores, e aquilo que você coloca lá na cultura faz com que tenha sentido. Porque a primeira coisa que vai acontecer é igual na tua casa. Quando você educa o teu filho de uma forma e age de outra forma, automaticamente o teu filho ele vai te contestar. A empresa é a mesma coisa. Se você tem uma cultura, então presta muita atenção no seu comportamento, se ele está alinhado a essa cultura, porque foi você que criou ela. Foi você que construiu. E detalhe, se você não construiu essa cultura, existe uma cultura em funcionamento e não é a sua. Muito cuidado. Isso é muito assustador, porque o fato de existir uma cultura em que você não é o influenciador, não é o exemplo a ser seguido, te coloca em risco, porque você não tem o direcionamento para onde as coisas estão indo. E vocês perceberam como é importante, né, Leandro, a questão de cuidar primeiro da pessoa, porque uma empresa é formada por pessoas. Por isso a importância de ter uma cultura. De cuidar primeiro da pessoa para que ela pratique isso em casa, para que o estilo de vida dela de casa esteja presente na empresa. E por mais que você diga, eu vou deixar para o Leandro responder essa. O empresário que diz o seguinte: em casa eu tenho um comportamento, na empresa eu tenho outro. Ele está falando a verdade ou ele está mentindo? Ele está se enganando, na verdade. Está se enganando, que é pior ainda. Fala sobre isso. Uma coisa, eu sempre falo o seguinte, você não consegue separar o pessoal do profissional. Os dois caminham juntos. E todas as vezes que você não respeita isso, automaticamente você quer isolar um para fortalecer o outro. E esse cenário, as pessoas vão perceber, principalmente as que são mais próximas. Então, se automaticamente as pessoas próximas percebem essa diferença, automaticamente você também entende isso e você, muitas vezes, nesse processo, começa a se sobrecarregar, começa a ficar tensionado, já não é mais pressão, já não é mais velocidade que você tem que colocar, é tensão mesmo. É aquela coisa de você, muitas vezes, se sentir se arrastando, sabe, Paulo? Aquela coisa do empresário, eu não sei o que está acontecendo de errado, eu não sei onde está o problema, cadê o dinheiro da minha empresa que eu não vejo? E tudo está relacionado ao comportamento. Porque as pessoas não fazem aquilo que eu peço. Exatamente. Muitas vezes não é que elas não fazem aquilo que você pede, é que você não deixa claro aquilo que você deveria conduzir e não só mandar.
Então existe uma política de gestão em relação à parte de comando, né, de condução e de só mandar, ou autoritariedade. E é exatamente isso que os colaboradores, os líderes, eles questionam. Por que você quer que seja feita uma coisa, mas você age de outra forma? É aí que entra o poder da inspiração. Porque quando você, empresário, apresenta um modelo de gestão, apresenta ali como as coisas devem funcionar e executa exatamente o que você está pedindo e colocando como orientação, as pessoas se inspiram em você e você desenvolve ali um modelo que só se fortalece, que é diferente quando as pessoas trazem um tema que durante muito tempo eu convivi com isso e eu sempre questionei, eu só não entendia por quê. Qual é o problema da motivação numa empresa? O próprio nome em si já fala motivação, ou seja, motivo para agir. Cada um tem um. E o duro é que muitas vezes as pessoas fazem a motivação ser um gatilho externo e não algo propriamente delas, que é uma inspiração. Todas as vezes que você usa de uma motivação, vamos colocar uma cafeína, por exemplo, para que você tenha uma maior energia e disponibilidade. O que acontece quando passa o efeito dela? Rebote. Acabou a motivação, declínio. Então, automaticamente, você fica preso em um sistema ilusório que você mesmo cria, por exemplo, falar de faturamento e falar de lucro. São dois assuntos que hoje geram uma briga aí para falar desse cenário. Depois a gente fala disso em outro momento. Com certeza. Mas isso é relacionado à motivação também. O faturamento, ele motiva muitas vezes você a fazer, acontecer e tal. Mas o que deveria te motivar realmente não deveria ser o lucro? Exatamente. Para entender de lucro e faturamento, faça parte do programa Lucro Máximo, certo? Olha, em relação à cultura, o ponto principal é o seguinte: quem precisa ser convencido de que a empresa tem bons produtos, de que a empresa faz um excelente atendimento, de que ela faz uma entrega de qualidade, de que ela tem respeito pelas pessoas. Quem precisa ser o primeiro a ser convencido disso? Somos nós, como empresários, a nossa equipe, as lideranças que nós formamos. Liderança você forma dentro do seu grupo, lembra disso? São as equipes que estão atuando ali na operação da empresa. Se isso não acontece, se as pessoas, os primeiros envolvidos, não acreditam no que eles estão fazendo, Leandro, qual é o resultado que isso gera em uma empresa? Vamos dizer, com base naquilo que a gente está falando da Disney, o show para. E o que você tem que entender que é muito importante? O show não pode parar, independente do que você alcançou de resultado, independente do quadro que a sua empresa está, independente se você atingiu o máximo que você poderia dentro do seu negócio. O show não pode parar. Por quê? Nós, como empresários, quando a gente, falando da motivação, a nossa motivação diária é o quê? É o desafio, é de você resolver um problema, é de você aprender algo novo, é de você inovar, criar um novo produto. Não é gostoso? Você não tem uma empresa só para ter uma empresa. Trazer cliente novo, cliente novo, dinheiro novo. Isso aí nós falamos lá no Lucro Máximo. Então, grava essa frase, o show não pode parar. A tua empresa, ela foi criada com uma missão. Qual é a missão que sua empresa cumpre? Se pergunte, se coloque à disposição de entender isso. Porque o show não pode parar. Exatamente. E por trazer esse assunto, agora eu vou contar uma história que está relatada no livro, que fez parte também do nosso estudo lá no MBA. A Disney, ela traz como pilares da cultura a mudança de alguns termos dentro da sua organização. Por exemplo, lá o trabalho se chama pauta, certo? Sim. Cada uma das pessoas que atua não se chamam colaboradores. Lá eles são chamados de atores. E as pessoas que frequentam ali para se divertir, para consumir, para estar ali naquele ambiente, são chamados de convidados. Agora, cada representação desses nomes tem um porquê. E a história que eu vou contar, ela deixa bem claro. Um dos executivos que estavam lá nesse processo de treinamento, ele estava trabalhando lá como zelador. E ele ali fazendo a manutenção do local, porque uma das coisas ali é dois pilares da Disney. Primeiro, segurança. As pessoas não podem viver uma experiência ruim naquele lugar. Lembra expectativa e realidade? Quem vai para a Disney vai para se divertir. Se o filho machuca, cria uma experiência ruim. Se uma pessoa ali, ou se você se machuca, você não quer mais voltar para aquele lugar. Então o zelador, ele não cuida só da limpeza, ele cuida também do bem-estar das pessoas. E aconteceu o seguinte: houve-se um som que
era exatamente o som mais temido dentro da Disney. Sabe qual é? O choro de uma criança. Ouve-se o som de uma criança chorando. Imediatamente, as pessoas que não fazem parte do espetáculo que está sendo apresentado ficam alertas para identificar onde essa criança está. E um dos colaboradores ali, um dos atores ali identificou a criança chorando. Sabe por qual motivo? O sorvete dela caiu no chão. Eita. E o sorvete na Disney não é barato, mas não é esse o foco da atenção. O que aconteceu? Imediatamente, esse ator se aproximou do pai da criança. Vamos imaginar que o Leandro estava lá, uma das 3 filhas do Leandro está chorando, a Elisa, a menor. Ela chorou. Ele se aproximou do Leandro, pôs a mão no bolso, tirou um ticket e deu para ele. Aquele ticket era equivalente ao valor de um sorvete. Imediatamente, o Leandro pegou a família dele e se dirigiu ali ao próximo carrinho de sorvete para dar o sorvete para a filha que chorava. Sabe o que esse homem fez em seguida? Foi limpar o sorvete derrubado no chão, porque o sorvete já oferecia um perigo à segurança das pessoas. Então, vamos analisar esse contexto, tá? Primeiro, o fato de ter ali um indicador que todo mundo tem que se preocupar. Em primeiro lugar, qual a importância disso dentro de uma organização? Porque é um time. Vamos pensar em uma forma como, não colaboradores, mas vamos pensar em um time. O que um time faz? Um olha pelo outro. Então, independente do setor, independente da função, quando se tem um time, todos jogam em função de um resultado. E quando esse resultado é alcançado, todo mundo ganha. Então, automaticamente, você pensar, mas é muito difícil hoje que as pessoas sejam engajadas, pensar como um time. Sempre foi e sempre vai ser. A diferença é quem quer que isso seja feito e quem não quer que isso seja feito. Porque a Disney é do tamanho que é e tem a proporção que tem, porque pessoas engajadas resolveram fazer aquilo dar certo, porque são treinadas, são orientadas, são direcionadas a pensarem juntos. Então, se um vê derrubando algo no chão, por exemplo, no pátio da empresa, mas não é meu setor, tem um lixo ali no chão, não é meu setor, o outro setor que cuide disso. Esse não é o tipo de pensamento que faz o crescimento acontecer. Infelizmente, é o que acontece na maior parte das empresas. E é um caso que a gente atende muito. Então, a definição de estar engajado, estar funcionando como um time, é pensar pelo outro também. Exatamente. E esse cuidado todo, ele não vem naturalmente, não é? Sim. Uma das primeiras coisas que deve se colocar ali em funcionamento no processo seletivo é identificar o perfil comportamental do colaborador que está se candidatando para aquela vaga. Né? Sim. Por quê? O perfil errado no lugar errado, que resultado ele entrega para o empresário? Atraso, trocas, turnover. Já passou por algumas dessas ações aí na sua empresa? Porque é de fato o que realmente acontece. Se não existe um processo bem estruturado para trazer o novo colaborador para dentro do seu time, porque pensa bem, se você tem um time que está funcionando, imagina pegar uma pessoa e colocar ela no lugar errado e atrapalhar o funcionamento do time. Ia ser ruim isso, não ia, Paulo? O resultado é desastroso, é catastrófico, ou seja, a sua empresa vai ficar atrasada. Agora, tem a questão da experiência do cliente envolvida nisso aí, não é? Lembra? Qual que era a expectativa daquela família quando ela foi passear lá na Disney? Qual a expectativa dela? Diversão, magia, todo aquele encantamento. Um detalhe importante, faz parte da cultura de toda empresa, o ambiente, a ambientação. Se o ambiente não estiver adequado, se você tem uma empresa, eu não estou me referindo aí à decoração sofisticada, a modernidades, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de organização, cada coisa com o lugar certo, não é? Ter um banheiro limpo para os colaboradores e para os clientes, ter uma mesa que seja em perfeito estado. Pode ser simples, mas ela tem que estar perfeita. Ela não pode estar manchada, quebrada, como muitas vezes nós vemos por aí. Essa questão da expectativa e da realidade. Qual a importância disso no processo de decisão? Como a mente do cliente enxerga essa ambientação e como isso influencia no processo de decisão dele para fechar contrato, para comprar o produto daquela empresa? Primeiro que, na maior parte das decisões que a gente vai tomar, somos mais emocionais do que racionais. E o que acontece nesse movimento? Ser mais emocional do que racional? Nem sempre
A lógica é o que convence, porque a experiência ela está naquilo que você busca, naquilo que o cliente busca. Pode prestar atenção que às vezes que você vai comprar alguma coisa, você sinaliza para você mesmo qual é o melhor lugar, ou aonde você teve a melhor experiência, ou aonde você ainda não teve a experiência que você gostaria e está buscando ela. Então, o teu produto, o teu local, o teu serviço, ele precisa gerar isso, ele precisa gerar essa atração para que o cliente tenha a melhor experiência. Porque é isso que você faz para diferenciar preço e valor. Preço é o que você cobra, valor é o que o cliente leva. Lembra disso na hora de definir o seu produto, na hora de definir a estratégia de atendimento, na hora de definir como será a entrega para o cliente, porque tudo conta, tudo comunica a cultura da sua empresa, certo? Bom, até aqui nós vimos em relação à cultura, né? A importância da cultura para que cada colaborador tenha também o cuidado com os colegas ali, com o cumprimento das tarefas, com a segurança, o cuidado com o cliente, para que o cliente, quando ele chega com uma expectativa, ele viva a experiência que remeta ele a uma realidade bacana, porque é mais ou menos assim. Vamos pegar a Disney como exemplo. Um filho que chora, que tem uma experiência ruim, ele leva essa experiência para a vida toda. Um filho feliz ali na experiência de visita da Disney, ele leva essa experiência para a vida toda. Eu vejo que esse tipo de cuidado, ele leva tudo que é feito para exatamente formar o cliente no futuro. Porque veja bem, uma criança feliz que teve uma experiência boa, qual é a possibilidade dela voltar no futuro como um adolescente, como um adulto, em seguida com a sua família, proporcionando ali alegria para os seus filhos, mais ao futuro ainda levando os seus netos para que ele possa viver aquela experiência e principalmente ter boas histórias para contar aos seus netos. Eu fiz uma viagem um pouco longa, mas Leandro, essa estratégia de cuidar do cliente para que ele compre pela segunda vez. Como que nós explicamos essa estratégia aqui na Mendix em relação à cultura organizacional? Bom, primeira coisa, nós não somos contra a escala. Mas o que a escala tem feito muitas vezes? Generalizado muita coisa para vender muito para muitas pessoas, mas se preocupar pouco com o resultado daquilo que é entregue. A gente tem, inclusive, dentro do programa Lucro Máximo, essa questão de pegar na mão para fazer acontecer, né, Paulo? Exatamente. Porque a gente acredita no seguinte: você como empresário, teu sucesso ele não está na venda que você faz. Ele está em vender de novo para o cliente que já comprou de você. Por quê? A efetividade que a gente fala sobre isso, né? É construir não só uma carteira, não só uma recorrência com o seu cliente, mas construir um ambiente onde ele se sinta bem e leve outras pessoas lá também. Porque o vender para o cliente e depois vender de novo, cara, lindo, maravilhoso. Mas imagina ele indicando para mais pessoas. Imagina o teu cliente é o teu vendedor. Eu pego até um outro ponto de vista aí, porque o princípio do network é exatamente esse. É você transformar pessoas em vendedoras e defensoras da sua marca. Esse é o princípio do network. Eu pego um outro ponto de vista muito importante. O sucesso aqui na Mendix, ele só vem depois que o cliente alcança sucesso. Portanto, fazer com que o cliente tenha essa experiência, pegar ele pela mão, não deixar o filho chorando porque o sorvete caiu no chão, mas ir lá, proporcionar esse momento de alegria, isso tudo reflete o quê? O cuidado com aquilo que está sendo feito. Então, fica a pergunta para você refletir nesse processo de cultura. Para você que pensava que cultura é exclusivamente assunto de recursos humanos, eu acredito que nós plantamos uma semente diferente aí na mente das pessoas, dos empresários. Porque cultura organizacional é da porta de entrada, lá da portaria até a sala do presidente da empresa. Eu não estou falando de presidente, eu estou falando de você, dono do restaurante, dono dessa loja de calçados, dono da loja de roupas, tá certo? Dono da pizzaria. A cultura, ela acontece em todo o processo e com um único objetivo, que o Leandro já até falou lá no início da conversa: o show não pode parar. Toda vez que acontece uma coisa dentro da empresa, qualquer evento que acontece, que coloca em risco o bom atendimento, que coloca em risco a segurança do colaborador, que coloca em risco o lucro do seu negócio, ele precisa ser combatido por essas pessoas que defendem a marca, por pessoas que sentem verdadeira inspiração de estar trabalhando num lugar que
cuida de gente, que se preocupa com resultados e, principalmente, que quer construir uma amanhã melhor. Para fechar essa nossa conversa aí sobre cultura organizacional, eu peço que você deixe uma mensagem para o empresário ter como reflexão em relação à importância do cuidado com a cultura organizacional. Bom, primeira coisa, olha para você. A cultura, ela começa em você, nos seus comportamentos, na sua forma de enxergar o seu negócio, naquilo que você determina para o seu negócio em períodos de, vamos colocar assim, curto, médio e longo prazo. Isso que você acredita, ele precisa ser muito bem claro também para as pessoas que estão junto com você dentro disso. Porque se você automaticamente não tem uma postura que mostre que você acredita tanto nisso que você tem, chamado negócio, chamado trabalho, chamado empreendedorismo, como que você vai conseguir fazer com que os seus colaboradores, líderes e as pessoas que estão junto com você acreditem nisso também? Então, a sua visão, aquilo que você acredita, aquilo pelo qual você luta, tem que ser passado para frente, para que pessoas peguem junto com você e façam isso acontecer. Por quê? Parece que você está sozinho nesse cenário. Só que você vai continuar sozinho se você não conseguir verbalizar isso e passar adiante. Exatamente. E olha, agradeço a companhia de todo mundo que esteve conosco até agora, que vai assistir esse vídeo no futuro e vai assistir até o final, tá? Obrigado. Eu espero que realmente você tenha gostado desse conteúdo, que ele tenha sido inspirador para você trazer essa mudança para o seu negócio. E se precisa fazer essa mudança e está enfrentando dificuldades, nós estamos aqui para fazer esse trabalho. Entre em contato conosco também, para conversar, para entender como isso pode ser feito dentro do seu negócio. Tá joia? Então, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com aquele colega, com aquele amigo que está sofrendo ali, né? Que está passando por esse perrengue e que você de alguma forma quer contribuir para a melhoria da vida dele. Compartilha com ele. Forte abraço e até breve. Até o próximo vídeo.